Hoje eu vou responder a pergunta do Pedro Américo Teixeira sobre comissionamento de vendas em empresas de tecnologia. Nesse vídeo eu vou contar quais são as 3 principais metodologias de comissionamento de vendas que eu já tive experiência e que eu sei que são as metodologias mais utilizadas atualmente por empresas. Então aguarda a vinheta que eu vou te contar tudo sobre isso. Antes de começar então, eu quero falar sobre algumas terminologias que são muito importantes para que vocês saibam e conheçam antes da gente entrar de fato nas 3 principais maneiras de ter comissionamento em vendas. A primeira delas é o mínimo. O que é o mínimo ou o piso? É basicamente o mínimo que você precisa atingir, o mínimo que você precisa fechar de contratos ou de vendas ou de comissionamento específico para você começar realmente a ganhar. Então, por exemplo, se você tem uma meta de R$100 por dia e você tem um mínimo de R$50, você precisa atingir esse mínimo para começar a ganhar algum tipo de comissionamento. Se você não atingir esse 50%, por exemplo, você não teria atingimento nenhum, não ganharia nada de comissão. Então, mesmo que você atingisse R$40, por exemplo, você não ganharia nesse caso se o seu mínimo for 50%. Vamos para o segundo termo então, que é gatilho. Gatilho, similar ao mínimo ou ao piso, é basicamente algo que você tem que atingir para você mudar aquele condicionamento, aquela regra específica da comissão. Então, por exemplo, quando você tem um gatilho no qual você atinge 110% da sua comissão e você passa a partir disso ganhar mais XYZ, isso acaba sendo um gatilho. Gatilho não só são também porcentagens, mas também podem ser, por exemplo, tipos específicos de contrato. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem um produto X e um produto Y. Para você começar a ganhar, ou você ganhar integralmente a sua comissão, você vai ter o gatilho, por exemplo, de vender pelo menos um de cada produto. Então os gatilhos são mecanismos que os gerentes, a gerência de venda tem como você ir mudando as regras, você alterando e ganhando cada vez mais, ou até impedindo que você ganhe caso você não atinja algo específico. Aceleradores. O que são aceleradores? Existem tanto aceleradores quanto desaceleradores. Vou lhe dar um exemplo. É bastante comum você ter uma meta relacionada a um faturamento específico, digamos aí R$100 mil no mês. E você tem um acelerador quando você atinge essa meta em diante. E você tem um desacelerador quando você não atinge essa meta. Caso atinja R$100 mil de faturamento, você vai ganhar R$1.000. Você atingindo R$90 mil, ou seja, 90% desse atingimento, você ganharia R$900. Mas se você possui um desacelerador, por você não ter atingido 100%, você vai ganhar os R$900, por exemplo, vezes algum desacelerador. Então, basicamente, você teria uma diminuição do seu potencial de ganho por ter esse desacelerador. Então, você teria, por exemplo, R$900 menos 10%, que seria algum desacelerador nesse caso específico. Ou você também tem os aceleradores, que é bastante comum e serve muito para motivar os vendedores a vender cada vez mais. Então, você atinge aí 120% e em vez de você ganhar 120% da sua comissão, você vai ganhar 120% mais um bônus com uma porcentagem em cima disso. Basicamente assim que funcionam os aceleradores, é para exatamente impulsionar o vendedor não só a chegar em 100%, mas passar disso e com certeza te impulsionar a não ficar abaixo de 100%. Um teto. O que é um teto? O teto é basicamente o limite de comissionamento. Então é bastante comum, por exemplo, as empresas terem uma política de comissionamento e terem um teto para, por exemplo, a pessoa só dobrar o seu salário. Então a pessoa ganha R$5 mil e tem um teto de 100%, ou seja, você pode ganhar de 5 a R$10 mil. Mais de 10 você não ganharia nada naquele mês. As empresas um pouco mais conservadoras acabam colocando esse tipo de teto, mas as empresas que estão mais em crescimento, em etapa de growth, que é muito utilizado na área de tecnologia, acabam não tendo teto para justamente incentivar o vendedor a atingir 200, 300, 400% da sua meta. Vamos para mais um termo então, que é o mínimo garantido. O que é o mínimo garantido? Basicamente ele acontece no processo de ramp-up, ou seja, quando o vendedor recém entrou na empresa. Então é bastante comum que as empresas tenham uma comissão garantida nos primeiros 3 meses. Então digamos que ele tem aí um salário de 10 mil e uma comissão, caso ele tinha 100% de mais 10 mil, ou seja, um total de 20. Nos primeiros 3 meses ele vai ter garantido os 20 mil,
partindo do princípio que ele está em processo de aprendizagem, que ele precisa de um tempo para gerar negócios, para conhecer o produto e assim por diante. Então as empresas fazem isso para garantir e ajudar os vendedores no período inicial e depois eles têm as suas metas normais e o seu atingimento normal também. Dentro do mínimo garantido, algumas empresas permitem que a pessoa tenha um ganho adicional caso ele passe de 100% e outras não. E para finalizar, um termo muito importante é On Target Earnings. Esse termo não tem uma tradução muito boa em português, mas ele é muito utilizado lá fora, então por isso que eu estou comentando com vocês. O que é o On Target Earnings? Ele é basicamente a soma anual do seu salário fixo mais o salário variável, caso você atinja 100%. Então vamos partir de um cenário que é o seguinte: ele tem $100 mil de On Target Earnings, OTE. Como é que funciona isso? Esses $100 mil, você teria aí uma divisão entre o que é salário fixo e o que é o salário variável. Por exemplo, você pode ter uma divisão de 60% para 40%, onde 60% é o salário fixo, então você teria $60 mil por ano de salário fixo. Então seria basicamente $5 mil por ano, e você teria esses $40 mil por ano de salário variável. Por que eu estou falando disso? On Target Earnings é a metodologia utilizada normalmente para vocês receberem ofertas do exterior, através das Offer Letters. Então você vai receber lá um valor total, e ele vai ser o valor anual contendo fixo mais variável. Passados então os principais conceitos, temos 3 grandes metodologias de comissionamento em vendas. A primeira metodologia de vendas que eu inclusive já tive para comissionamento é a porcentagem da venda. Essa porcentagem ela pode ser atrelada ao faturamento total daquele negócio ou até a margem que a empresa considera que aquele negócio tem. Então eu mesmo já tive, por exemplo, uma empresa onde eu tinha 10% de toda a receita do contrato que eu fechasse. Então se eu fechasse um contrato de R$1.000, eu ganharia R$100. Se eu fechasse um contrato de R$100 mil, eu ganharia R$10 mil. Basicamente isso. Esse é um dos modelos mais agressivos que tem. Tem poucas empresas hoje no mercado que ainda atuam nesse tipo de modelo, mas quando a gente fala de porcentagem, existem várias maneiras diferentes, várias porcentagens diferentes. Essa mesma empresa depois ela diminuiu a porcentagem, depois ela mudou para outro tipo de metodologia. Eu também já tive comissionamento de margem. Então você tem uma porcentagem da margem daquele negócio. Em números reais é bastante difícil dizer, porque cada empresa tem produtos com tickets médios muito diferentes, com margens muito diferentes. Eu já trabalhei em empresas onde o produto tinha uma margem padrão de 10%, de 15%. E já trabalhei em empresas onde a margem era 50%, 60%, 70% de margem. Então isso varia muito de empresa e qual que é a porcentagem específica. Se você está cogitando entrar numa empresa que trabalha com porcentagem, pergunte qual que é o ticket médio, qual que é o faturamento mensal que os vendedores que estão batendo suas metas conseguem atingir e qual que seria o montante total para você ter uma ideia dessa estimativa. A segunda metodologia é por atividade ou por contrato. Essa aqui é um pouco complexa e depende muito da empresa e de quantos tipos de verticais de negócio a empresa tem. Então você pode ter, por exemplo, uma remuneração fixa por contrato. Se você fechar 12 contratos, você vai ganhar 12 vezes R$1.000, que seria um valor por contrato. Então eu sei que tem empresas que têm produtos diferentes, ela tem linhas de negócios diferentes e cada um desses produtos eles têm uma comissão fixa. Então independente de ser um contrato de R$100 mil ou um contrato de R$10 mil, por ser um produto de uma categoria X, acaba ganhando pelo volume de contratos. E aí, nesse caso, realmente, o vendedor ele tem que focar em trazer um volume muito grande de contratos, fechar vários negócios com clientes, em vez de tentar focar qual que seria o maior negócio para a empresa. Isso normalmente funciona bastante na área de hunter, na área de aquisição, para account executives. Para account managers, onde você faz realmente um gerenciamento de contas, normalmente o que mais importa é o tamanho de faturamento e não o número de contratos. Vamos então para o último modelo de comissionamento, que é o que eu mais vejo acontecendo hoje em empresas de tecnologia. As últimas empresas que eu trabalhei tinham essa metodologia, então acaba realmente sendo algo que é bastante comum no mercado. Se vocês fizerem benchmark, vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que acaba sendo bastante comum. É o comissionamento por meta. O que significa isso?
você vai ter uma meta definida, por exemplo, atingir 100 mil, você vai ter um bônus que você vai ganhar, basicamente. Não necessariamente existe uma correlação entre a sua meta e o seu bônus, por exemplo, a porcentagem, por exemplo, um número específico de negócios, mas é definido esse seu bônus, seja ele atrelado ao seu salário fixo, seja atrelado a N outros motivos, ou até atrelado àquele quarter específico, enfim, existem vários motivos para você ter bônus diferentes, aí varia muito de empresa para empresa. Mas nesse cenário acontece que daí você vai ter uma meta, essa meta vai ser designada normalmente por quarter, né, por trimestre. Então, esse trimestre a sua meta é 150 mil dólares. Esse trimestre a sua meta é 200 mil dólares. Se você atingir os 200 mil dólares, você vai ganhar 5 mil dólares. Isso não significa que essa proporção entre o seu bônus e a sua meta vai se manter todo quarto. Isso acaba sendo até um pouco ruim, porque o vendedor acaba querendo ou não fazer essa correlação, mas ela normalmente não é fixa e muitas vezes pode variar. Então isso acaba sendo uma metodologia bastante comum no mercado, e no ponto de vista de quem trabalha com vendas, trabalha com isso, o que é mais interessante é ter algo bastante estável. Então ele já sabe, naquele ano inteiro, qual que é a sua meta por trimestre, qual que é o bônus que ele vai ter. Se tiver uma correlação fixa, é melhor ainda, porque ele consegue alinhar as expectativas, consegue fazer o seu planejamento de fechar os negócios e conseguir sempre atingir a sua meta. E fazendo um adendo aqui, em termos de comissionamento para Account Executive e para Account Manager, o que eu vejo muito como padrão para Account Executive, que é quem traz os negócios para a empresa, é um 50% de comissionamento fixo e 50% de comissionamento variável. E isso que eu vejo mais ou menos de tendência. Então digamos aí que ele tem um salário de 10 mil reais fixo, se ele atingir a meta em 100%, ele vai ter 20 mil reais como receita total. Já Account Managers, normalmente eu vejo algo entre 70% e 60% de salário fixo. O salário fixo acaba sendo um pouco maior e o salário variável acaba sendo um pouco menor, de 30% a 40% do montante total ou do OTI, que nem eu expliquei antes. Então, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, é claro, curta e, claro, comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida. Assim como eu respondi a dúvida hoje do Américo, eu posso responder a sua no próximo vídeo. Até mais!